Viu o que ela falou? Beth Thomas era uma criança de 6 anos na época que foi considerada a criança psicopata. Ela tinha várias condutas e várias falas que fizeram dela um caso famoso, não só no mundo, mas também para a psicologia. Are people afraid of you, Beth? Uh-huh. Okay. And what at nighttime? What do your parents do to your door? Lock it shut. Why do they lock it shut? Because they don't want me to hurt John. Are they afraid that you might hurt them? Yep. Would you, Beth? Mm-hmm. When would you do it? Right now. What would you do to him, Beth? Stab him. A psicopatia, ela não pode ser diagnosticada em crianças. Então, no caso, apesar de ter sido famoso e conhecido pelo nome da criança psicopata, ela, na verdade, ela não recebeu esse diagnóstico, porque de acordo com a convenção que se tem, é que crianças não podem ter um diagnóstico tão pesado por o cérebro ainda estar formando, e aí esse diagnóstico ser uma sentença já, né, que determina o que a criança vai ser. No caso de adolescentes, alguns países, dependendo de como, né, a criança tem o entendimento da situação, ela já consegue receber esse diagnóstico e já consegue até ser criminalizada pelos fatos que cometeram. Por exemplo, uma criança que ouvi voz e a voz mandou eu fazer isso. Mas, por exemplo, em alguns países, a criança fala, não, eu fiz essa maldade mesmo, só para ver o que ia acontecer. Eu joguei esse animal aqui da janela do 6º andar só para ver o que ia acontecer. Eu fiz essa maldade com tal pessoa só porque eu queria ver mesmo ele se sentindo doido, entendeu? Aí, nesses casos, é criminalizado. No Brasil, a gente vê aí, nessa última semana, teve esses 2 casos horrorosos, que foi do adolescente lá de São Paulo e outro do Rio de Janeiro, que mataram os pais. 2 crimes cometidos por adolescentes marcaram o país na última semana e reforçaram a importância da discussão. Como impor limites aos jovens hoje em dia? Porque tirou o celular e o outro porque não deixou faltar a escola. Então, coisas horrorosas, mas que no Brasil ele não vai ser criminalizado, porque ainda a lei não permite, e também não vamos saber ainda o diagnóstico, porque não pode diagnosticar menor de 18 anos, né, como psicopata aqui no Brasil. O casal não teria deixado que ele faltasse à escola para chegar descansado em uma aula de jiu-jitsu. O adolescente filho único do casal Luiz Cláudio Pinheiro, de 58 anos, e Mariana Valente, de 56, se revoltou e atacou os pais dentro de casa. Em São Paulo aconteceu uma situação bem parecida. Um adolescente matou toda a família dentro de casa, os pais e a irmã. Nesse caso aqui da Beth Thomas, o que a gente pode ver, por exemplo, aqui nos vídeos, é que ela tem ciência do que ela faz, ela quer enfiar agulhas, alfinetes nas outras pessoas, quer quebrar o pescoço dos passarinhos mesmo, porque ela quer ver o sofrimento deles. E ela não nega isso. Isso é outro quadro também que a gente vê enquanto a criança é pequena. A criança, na sua inocência, ela fala o que está acontecendo, né? Enquanto ela não tem a realidade de que ela precisa mentir por uma boa aceitação no meio das pessoas. No caso da Beth Thomas, a gente vê que é um quadro bem complicado, mas ela desenvolveu isso após abusos do pai. Ela foi abusada sexualmente e o irmão dela abusado por negligência. Depois da morte da mãe, o pai começou a fazer essas atrocidades. E aí desenvolveu um quadro que depois foi diagnosticado nessa criança, na Beth Thomas, como um transtorno de apego. E vamos ver um pouquinho aí do vídeo. Do you ever stick pins in people? Okay. Who else would you like to stick pins into? Mommy and Daddy. What would you like to have happen to them? I squeezed them. And what happened? They died. Cria
Você iria quebrar o pescoço de algum animal, né? Você iria matar algum passarinho? Você teria coragem de enfiar a faca nos seus cachorros? Você teria, Chloe? O que você acha disso, de uma pessoa que faz uma coisa dessa? Uma criança que faz uma coisa dessa? Assassino. É assustador, e a gente vê a frieza da criança, o olhar dela, a postura dela frente ao psicólogo, de que eu estou no comando da situação, meio que de afronta isso, e uma certa soberba. A gente vê que essa criança, na verdade, pelos relatos, ela está se sentindo no domínio da situação. Os pais trancam o quarto para ela não fazer mal para o próprio irmão, e os pais também têm medo de que à noite ela faça alguma maldade com eles. Então, assim, é um caso severo de transtorno e que precisou de uma intervenção psicológica, de uma abordagem por um tempo, mas eles deixam aqui bem claro no documentário, ao contrário desses casos que a gente está vendo na televisão agora, que esses 2 casos que teve agora foram de crianças adotadas. Mas a gente vê o caso da Susana Richthofen, ela não era adotada e fez o que fez. Então, deixa claro aqui no documentário que vai muito de como é conduzida a educação dessa criança nos primeiros ali 7 anos, porque é onde o cérebro está terminando ali essa formação básica. Lógico, o cérebro vai continuar se desenvolvendo ao longo da adolescência, por isso que alguns países como o Brasil não criminaliza adolescente, porque o cérebro ainda não está totalmente formado, mas nesse período até os 7 anos, a educação, a maneira como os pais conduzem é crucial para saber como que a criança vai se formar, tanto para a coisa boa, tanto para as coisas ruins. Eu mesmo, quando assisti esse documentário, eu fiquei muito surpreso como as nossas condutas são significativas, coisas pequenas que a gente pode achar assim que não vai dar em nada, mas no futuro vai mudar o rumo, totalmente o rumo do que pode vir a acontecer. E aí, voltando aqui nessa parte da adoção, o que eu quero deixar bem claro, que no documentário mostra isso também, os psicólogos falam isso, que a perseverança dos pais adotivos da Beth Thomas foi crucial, porque eles não desistiram, eles continuaram lutando para o bem-estar dela, queriam que os filhos fossem plenos, e eles continuaram ali no cuidado, ao contrário de muita gente que alguns casos a gente vê por aí de pais que devolvem as crianças da adoção quando enfrentam os problemas. Então a gente pode até ver aqui por este trecho aqui do pai da Beth Thomas, olha o que ele fala. Tim is the minister of a small Methodist church in the South. He and his wife Julie have been married for 12 years. Então o que ele diz aqui é que ele era um pastor, ele era casado já há algum tempo e eles não tinham filhos e tinham vontade de adotar. Mas ele deixa bem claro que eles queriam adotar para tornar a vida da criança uma vida plena, como eles já eram. We felt secure in ourselves and secure in our relationship, but we wanted to share that with somebody else, and we felt like we had a lot. Então isso aqui é muito importante, ele fala, eles eram casados, mas eles não queriam adotar simplesmente porque eles queriam completar a vida deles. A vida deles já era completa, então eles já eram completos, já eram plenamente felizes, e eles pensaram, por que a gente não pode tornar a vida de uma outra, de uma outra pessoa tão plena e feliz como a nossa? Então por isso eles foram adotar. Não foi uma criança que veio para a família, como por exemplo muitos pais, vou ter filho porque eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, como se o filho fosse cumprir algum checklist, de vida plena para a gente se realizar. E um filho é um ser humano próprio, com suas vontades próprias, com as suas individualidades, e eles não vão vir para cumprir o que a gente pensa. Então a gente vai tentar, dentro de tudo isso, completar a criança no que a gente puder, ajudar, e a criança vai viver a sua própria vida, não é para cumprir o nosso checklist como os pais. Então isso aqui eu acho que o documentário também é muito importante ao enfatizar isso e ensinar isso pra gente. Outro ponto que é bem importante enfatizar aqui nesse vídeo é como uma criança necessita de autoridade. Assim como uma criança necessita do leite, do alimento para sobreviver, a criança necessita dos pais uma figura de autoridade, de liderança,
para que essa criança aprenda as regras sociais que foram construídas ao longo da nossa evolução como humanos, como humanidade, e para ela ser inserida na sociedade, ela tem que fazer o uso dessas regras sociais, tem que lidar com as frustrações de não poder fazer o que quer, tem que lidar com a frustração de controlar os impulsos, não é tudo que eu quero que eu posso fazer, e às vezes nós pais falhamos porque a gente não quer, eu trabalho tanto, eu já fico tanto na rua, eu não quero trazer mais angústia para o meu filho, então não vou deixar isso passar. Não vou brigar por causa disso, não. E vai passando, e a criança necessita disso, necessita dessa autoridade nos momentos de correções, nos momentos de ensinamento. Isso não tira o amor, o carinho que tem que ter o tempo inteiro, mas é necessário essa autoridade. Então, aqui no vídeo a gente vê alguns erros que provavelmente aconteceram ao longo da criação dessa criança para que ela tivesse essa postura de tamanha dominância dentro da família dela e dos ambientes onde ela estava. A gente vê aqui pelo relato da mãe, olha só. Well, I noticed several, like paring knives in the kitchen, missing. And my first thought was Beth. And I felt a little guilty about it at first. I thought, nah. But I really didn't even mention it to her. They'd been gone several weeks. Então você vê, as facas da casa sumiram, cara. As facas da casa sumiram e a mãe suspeitou da criança, porque ela já era danada mesmo. Mas ela não falou nada com a criança, olha só. Olha só, cara, a mãe não falou com a criança de 5, 6 anos. Não, as facas sumiram aqui, ela mata os passarinhos, enfia a faca nos cachorros, faz essas loucuras tudo, mas eu não vou falar com ela, não. Não vou falar isso com minha menina. Como é que pode? A mãe devia chegar lá, o que você tá pensando que você tá fazendo, cara? Você devolve minhas facas agora. Não, senhora, a casa é sua, mas você tem que saber conviver aqui. Não, isso tá errado, você não pode fazer, entendeu? A criança necessita disso. Eu sou sua mãe, você me obedeça, entendeu? Precisava disso, o pai fazer o uso da autoridade dele também, mas eles deixaram passar. E aqui no vídeo a gente vê aqui, ó, depois de algumas semanas, a criança foi na mãe e perguntou, e aquelas facas que sumiram? Olha só, tipo, a criança foi lá assim, ninguém falou nada comigo, ninguém veio brigar comigo, ninguém me repreendeu, deixa eu perguntar a ela para ver o que dá. Olha só, aí a criança foi lá e olha só o que a criança perguntou para a mãe. Drawing and mentioned to me, what do those knives look like that are gone, Mom? And I said, what knives, Beth? And she said, weren't they kind of silver and about this big? And I knew then, and then this little smile that's not a sweet smile, but a malicious type of smile. And I knew then, I thought she's got them. Então a gente vê aqui por esse relato que a criança estava testando os limites dela, até onde ela podia chegar, e cada dia ela testava mais um pouco, as pessoas amedrontavam, trancavam as portas do quarto, fazia isso, mas todo mundo acuado enquanto ela ganhava cada vez mais território e mantendo essa postura. Então o que o serviço da psicologia lá resolveu fazer? Não, vamos internar ela por um tempo. Eles já tinham o costume de lidar com crianças que sofreram abusos, crianças que tinham transtornos muito severos, crianças de 9, 8 anos que faziam atrocidades absurdas e nem sentiam remorso, nem se sentiam culpadas. Então eles sabiam que essas crianças tinham que ter um controle mais rigoroso. E a partir desse controle mais rigoroso, a partir do merecimento da criança, a partir do momento que ela demonstrava que estava entendendo as regras sociais, sabia o que é certo e o que era errado, eles poderiam ir soltando essa rigidez para que a criança fosse protagonista da sua própria vida, tivesse autonomia e tivesse um convívio social. Mas isso deveria ser conquistado, que muitas vezes a gente vê no dia a dia, às vezes, por exemplo, eu falo, vai fazer o dever, e a criança não quer fazer o dever, e não faz o dever, e aquela luta, e a criança quer negociar, não, faço o dever se fizer isso aqui. Meu irmão, não estou negociando com você não, cara, você tem que fazer, isso é sua obrigação, entendeu? Lógico, tem certas regras, tem certas guerras que a gente não precisa travar, né, com os nossos filhos, por exemplo. O que foi? Você acha que estou falando do dever sobre você? Pode ir lá terminar sua panqueca lá. Estou sentindo cheiro de queimada, hein?
Toma cuidado. Então, o que acontece? O que eu estava falando? Então, você não vai negociar com uma pessoa que não está cumprindo o básico que ele deve cumprir numa convivência harmônica. E você também tem que escolher quais guerras você vai travar. Por exemplo, eu não vou travar uma guerra com meu filho, com minha filha, porque não quer comer. Cara, quando a fome bater, eles vão comer. Ah, não vou travar uma guerra porque não quer tomar o remédio, está cuspindo o remédio. Na hora que precisar, vai fazer o injetável. E aí, quando fizer o injetável, ele vai aprender pela consequência, entendeu? Pela dor. Não, é melhor tomar o remédio mesmo. E assim, a gente vai escolhendo as guerras. Não, dever tem que fazer. Então, essa guerra nós vamos batalhar. Ah, tem que tomar o banho. Tem que tomar o banho, nós vamos batalhar. Então, nisso, a gente vai lutando para educar de uma maneira mais lembrando que isso nunca dizendo para tirar o afeto, o amor, o carinho. Não, as crianças vêm com essa configuração básica de que ainda está desenvolvendo o cérebro, ainda tem que desenvolver muita estrutura para ter entendimento das coisas, para depois amadurecer de fato e incorporar essas regras sociais. Mas antes disso, a gente já tem o dever de ensinar essas regras sociais e ir ajustando o comportamento da criança. A gente vai estar ali do lado, ajudando eles nessa regulação do comportamento. E também é importante lembrar que a gente tem que fazer o uso do não. É o nosso dever fazer o uso do não, porque através do uso do não, eu sei que dá trabalho, ver aquela birra, aquela dificuldade toda quando faz o uso do não, mas é através do uso do não que vai se incorporando as regras, vai sabendo lidar com a frustração, vai sabendo lidar com os infortúnios que tem na vida, porque tanto uma criança rica, tanto uma criança que mora num país desenvolvido, quanto uma criança pobre, uma criança que mora num país subdesenvolvido, vão passar por transtornos, vão passar por traumas, vão passar por dificuldades, vão ter que lidar com frustração. E é isso, no convívio, no dia a dia, no desenvolvimento da infância, que as crianças vão desenvolver essa casca, essa estrutura para ter essa maturidade, incorporar essas regras enquanto o cérebro está se desenvolvendo. When they do a chore well, we can say, you did a good job, you're a good worker. And then it just builds that self-esteem little by little so that they change the way that they see themselves. Several months into treatment in this controlled environment, Beth had made progress, and her therapist decided to loosen some of the controls. Anybody wants some more? I see. E aqui, nessa parte do vídeo, mostra aqui como as crianças vão ser liberadas para cuidar dos animais. Ela fala aqui, num trecho aqui do vídeo, é bem interessante que ela fala aqui num trecho do vídeo, que ela não quer que o animal se machuque. E aí ela até dá na mão a comida para o animal, porque ela não quer que ele se machuque. Então a gente vê uma criança que degolava, que queria matar, torcia o pescoço dos bichinhos, agora está ali, cuidando. Tá vendo o tanto que o nosso comportamento, nossos ensinamentos moldam o que a criança vai ser? E é isso que eu falo, pode moldar para uma coisa boa quanto para uma coisa ruim. Então é a nossa escolha, são as nossas condutas, é a nossa firmeza que vai determinar o que vai vir a ser. E aqui nessa parte do vídeo a gente vê, né, a criança, ela consegue realmente ter noção do que ela fazia, sabe por que ela desenvolveu aquele transtorno, começa a ter um autoconhecimento, ser dona de si própria, ser protagonista da própria vida, reconhece os próprios erros, pede perdão, volta a ter, né, um afeto com a mãe, com o pai, e pede, né, para voltar para casa, chora de arrependimento. Então a gente vê como é possível a gente construir uma relação saudável com as nossas crianças, desde que a gente faça o que é certo na fase correta, porque se a gente não fizer o que é certo na fase certa, aquilo ali pode se consolidar naquela fase e aí depois a gente tem que lidar com um problema por muitos anos ou até para o resto da vida. No caso da Beth Thomas, ela conseguiu se curar, teve uma vida normal, se casou, construiu a família dela
Ela agora é uma escritora, é enfermeira, trabalha com crianças que têm transtornos também, como ela teve, crianças que foram abusadas, e ajuda com que essas crianças passem, né, a ter possibilidade de crescer com a vida saudável, assim como ela cresceu também. Então vamos refletir sobre as nossas condutas, vamos observar o que a gente, né, pode fazer, o poder que a gente tem de direcionar o que os nossos filhos vão vir a ser. E lembrar sempre que família é uma construção diária, tijolinho por tijolinho, a gente vai construir, vai ser coautor junto com as crianças do que eles serão no futuro. A gente pode até não escolher o que planta, mas a colheita no futuro é obrigatória, porque quem sabe o que planta não teme a colheita. Vai inventar o quê? Ficou bom isso aqui. Ficou muito bom. A mamãe. Não, eu acabei de comer agora. Coração. Muito Eu bom. que fiz esse. Você me deu.